Não tinha pós-operatório, não tinha receita, não tinha nada. Eu fui buscar no... Tá de boa aí? Tá, de boa. O paciente depois, na quinta-feira, chegou aqui na clínica para fazer a carga, tipo assim, doutor, eu não vou tomar nada, não? Aí eu já, uai, mas eu te passei remédio. Ele, não, não passou não. Aí na hora eu fui no prontuário, cadê as cópias assinadas? Aí não tinha nenhuma. Falei, putz, grito. Na correria, no dia a dia aqui, não passei. E a minha forma de ter controle do que foi falado para o paciente são as vias assinadas. Eu falo, ó, a gente conversou disso aqui, ó, você assinou uma via para mim, você levou. Inclusive, eu faço uma via de receita. Eu faço 3 vias. Uma via farmácia, uma via paciente, uma via prontuário. Porque na do prontuário eu vejo o que eu passei para o paciente, que medicamentos, às vezes eu vou trocar, às vezes eu vou passar um antibiótico, às vezes eu vou trocar um anti-inflamatório, enfim. E a gente atende, gente, aqui, eu pelo menos, eu fico só na cirurgia, é um volume muito grande de paciente. Então você não vai lembrar da sua cirurgia que você agendou o cara para daqui 15 dias. Você não vai lembrar disso aí. Não, será que eu passei o pré-cirúrgico? Então, uma forma da gente estar respaldado e uma forma também de controle. Então, você pegar o prontuário e ver que está tudo preenchido, ver que está tudo entregue, né? Que as vias do prontuário estão preenchidas para a gente não ter problema. Porque é um volume de paciente muito grande. Essa questão aí da receita, eu também faço aqui, é muito importante, porque já aconteceu, às vezes, de filho de paciente ligar e falar assim, ah, mas vocês não passaram nada para minha mãe, que não sei o quê, e aí a gente está no prontuário com a receita assinada pela paciente, falando, não, sua mãe recebeu. Se ela não te passou, aí é totalmente diferente, mas aqui ela já recebeu, então a gente acaba nos resguardando. Eu sempre brinco assim, gente, eu penso sempre no pior cenário, entendeu? Então, no pior cenário, você nunca vai ser surpreendido. E uma outra coisa que aqui em Araguari eu ainda não estou usando por questão do fluxo, mas igual clínicas igual Uberlândia Centro, Patos de Minas, que tem Toledo, né, que tem um fluxo muito grande de cirurgia. Lá em Uberlândia a gente usava, né, não sei se está usando hoje, mas eu acho que a doutora Bianca deve estar usando ainda, é um termo de ciência de sedação. O que, que é isso? No ato do pré-cirúrgico, a gente... Aí, a doutora Thaís está fazendo um joinha, então deve estar continuando a usar lá. No ato do pré-cirúrgico, a gente já deixa a cirurgia do paciente já organizada e aí já passa para ele que, se houver uma desistência dessa cirurgia, comunicar a clínica com 7 dias antes. Caso ele comunique em cima da hora, ele tem que pagar uma multa de R$ 1.200. Ok? Por que isso? A gente sabe que é uma agenda muito lotada e muito cheia, né? Qualquer coisinha que sai fora do lugar compromete todo o resto do mês, vamos falar assim. Então, sempre deixar programado, e se o paciente desistir, esse termo tem na franquia, vocês conseguem pegar na gráfica, quem precisar. É uma opção também de colocar no pré-cirúrgico. No momento de preencher ali, já falou, ó, seu fulano, cirurgia do senhor está tal dia, se o senhor precisar remarcar, ou até se a clínica precisar remarcar, nós vamos remarcar com 1 semana de antecedência e tudo mais. Caso o senhor remarque de última hora, o valor a ser pago é 1.200. Ele vai estar assinando e aí é até um compromisso maior dele se programar para realizar a cirurgia. A Vou falar. intenção não é cobrar R$ 1.200, porque nem faz isso, na verdade, né? Uhum. A intenção é mostrar para ele a importância que ele não pode faltar. Como você falou nessas clínicas que tem muita cirurgia, cara, né? O paciente, se ele não for fazer a cirurgia, ele vai voltar depois de 2 meses, aí ele vai achar ruim, porque o horário está lá para frente, o horário de cirurgia, né? Então, ele vai achar ruim. Então, a importância não é por causa dos R$ 1.200, é a importância de ele não faltar. Né? Concordo plenamente. O doutor, acho que Sebastião, né? Ele colocou aí preencher o planejamento fica mais fácil. Eu trouxe um exemplo aqui, não sei se vocês vão conseguir ver também, é uma coisa que eu faço no pré-cirúrgico já. Eu gosto de fazer a anamnese dos meus pacientes. Por quê? Eu acho que tem que ser o cirurgião que faça para ter já um conhecimento, saber medicação que está fazendo uso, se já tem o risco ou não do cirurgião, conferir todos os exames. Então, eu gosto sempre de estar fazendo.
Aqui eu trouxe um prontuário para realmente mostrar para vocês, ó, que o planejamento ele tem que ser preenchido. Essa folha aqui, ó, ela tem que ser bem preenchidinha com os números de sessões. Quem faz em Araguari hoje é a doutora Isabela. Então, ela já pega o tempinho dela que ela está ali, ela já faz o planejamento todo que ela combinou durante a avaliação, ela já me entrega com esse planejamento tudo bem mastigadinho. Acho que vale a pena, doutor. O senhor está correto aí. Eu também só queria fazer uma colocação que a gente, assim, a gente é uma franquia, né? Todas as unidades são uma franquia, e a franquia, ela preconiza um tipo de processo. A gente tenta seguir, só que algumas coisas a gente muda. A gente sabe que a franquia manda no treinamento a recepcionista entregar a ficha de anamnese na recepção, né? Daí o paciente sozinho lá preenche. Então, gente, nas nossas unidades, grupo GPF, a gente não faz isso. A gente faz com o profissional, como falou, de preferência o cirurgião, né, da unidade. Até porque... Beleza, aí... Vou falar. Eu acho engraçado porque qualquer paciente da avaliação vai preencher a anamnese. Tipo, nem todo mundo vai fechar. Você vai desperdiçar papel de anamnese. Não é só você esperar o paciente, depois o cirurgião mesmo, né, fazer. E uma coisa que eu bato na tecla, tipo assim, às vezes o paciente não tem implante para fazer. E aí as meninas aqui já marcam direto com as meninas da produção. Vai fazer, tem só restauração, só limpeza, canal e tal. E aí eu peguei uns prontuários que, poxa, não tinha uma pergunta feita. Não tinha uma anamnese preenchida. Gente, vocês estão, tipo, vocês não fazem nenhuma pergunta, se você toma um remédio, né? Não pode. Quando eu não tiver atendido o paciente, vocês têm que perguntar, tem que preencher isso aqui, é um termo que ele está respondendo de verdade, tem que assinar tudo certinho. Porque tem isso de o paciente que às vezes não tem implante, elas não marcam comigo. E acaba que às vezes teve no começo esses furos de anamnese, tem que tomar muito cuidado. Tem que lembrar também, gente, que aquilo ali é a história do paciente. Vamos supor que um dia eu não sei, tem muitas pessoas aqui, não sei se todo mundo é diretor, se é sócio, enfim. Às vezes você não vai ficar para sempre operando aí na clínica, então você tem que deixar bonitinho, redondinho para o colega que vai te substituir. Às vezes você vai montar uma unidade, vai ser gestor em outro lugar, então você precisa deixar a vida do paciente ali bonitinho. Né? Uma coisa que até o Luiz estava conversando. Preencheu o prontuário, eu fiz um protocolo inferior, 4 implantes. A hora que o auxiliar sua for abrir um implante, tudo, você abrir um de cada vez. Fala, abre um, coloca esse, fala, esse eu coloquei na região 32. Aí você vai na etiqueta e põe 32. Eu abri no 44, então coloca no 44. O 32 ficou com 60 de Newton. O 44 ficou com 50. Até esse tipo de controle vocês precisam fazer para o próximo, né, que for atender. Entende? Para a gente entender o processo. Eu instalei na prótese o mini pilar. Esse mini pilar eu dei torque de tanto. Anota tudo. Para o próximo que for pegar esse prontuário, ele entender tudo. Porque vamos supor, às vezes eu fiz a cirurgia aqui, acontece alguma coisa, alguém tem que vir fazer um pós-operatório aqui. Nossa, mas o que foi feito? Foi feito enxerto. Enxerto com o quê? Onde? Quanto que usou? Né? Pôs o implante junto? Quanto que o implante teve de torque? Qual que é a região do implante? Então, para o prontuário não ficar mal preenchido, né? Qualquer um que for dar sequência daquele atendimento tem um entendimento disso aí, né? Porque acaba que, às vezes, na sedação aí, né, os cirurgiões, sabe que a gente opera aí 4, 5 pacientes no mesmo dia. Então, às vezes, fica corrido para preencher tudo isso. Né? Então, mas mesmo assim, se atentar e fazer o preenchimento correto do prontuário, principalmente nessa questão. Torque, né, área enxertada, biomaterial usado, tudo certinho para não ter problema. Se houve perfuração ou não na membrana, porque isso vai implicar, às vezes, o paciente ligar depois e falar assim, nossa, doutor, teve sangramento no meu nariz, e aí? Se for um outro profissional que for fazer o acompanhamento, ele tem que ter todas as informações bem detalhadas no prontuário para que ele consiga abordar da melhor forma possível. Uma outra coisa que é bem que alguns também não preenchem, e eu vi algumas unidades também sem, é isso aqui, ó, gente, o formulário pré-cirúrgico, tá? Esse formulário aqui, no ato que você prescrever para o paciente as medicações, tentem preencher da melhor maneira possível, que é o tempo de cirurgia, qual a medicação que você prescreveu, por quê? Pensando lá na frente, se você um dia sair da unidade e deixar para um outro colega e precisar de uma reabordagem, o
profissional vai ter as informações, além do que, obviamente, está anexado, qual foi a medicação, qual foi o tempo de cirurgia, como que foi a conduta, se fez prótese antes, se não fez depois. Tudo a gente tem que pensar sempre no pior cenário e deixar sempre mastigado para o próximo colega que vier. Uma coisa aqui, só voltando à questão do pré-cirúrgico, que foi uma coisa que o Felipe falou para a gente bater. Então, eu sigo uma sequência, acho que é a sequência que o Matheus segue também, porque foi ele que me passou, e a sequência do Luiz. Então, eu sempre começo o paciente, eu passo instruções pré-operatórias, né? Depois das instruções pré-operatórias, aqui eu faço o termo de sedação. Explico para o paciente o que é a sedação. Gente, cirurgião que está entrando aí, o paciente pergunta, é seguro? Poxa, você nem leu o termo. Você não sabe explicar o termo. Uma coisa que eu falei para o Luiz, Luiz, leva para casa isso aqui, lê, até para você não ficar engessado com o paciente. Porque a maioria dos nossos pacientes, eles não pegam o termo para ler. Mas um ou outro vai pegar e falar assim, nossa, pode acontecer isso tudo? Aí o que você vai responder? Nem você lê o termo, você não sabe que pode fazer hipóxia, pode fazer bradicardia, taquicardia, pode ter infarto, pode ter tudo. É uma cirurgia. Tem medicação correndo na veia. O cara pode fazer apneia, né? Às vezes quem trabalha com cirurgião, com anestesista, que às vezes faz uma sedação um pouquinho mais profunda, às vezes já viu o paciente sendo ventilado. Então, tipo assim, isso pode acontecer. Se o paciente perguntar, você sabe responder? Então, você precisa passar segurança para o paciente. Então, leva o termo para casa, lê o termo, explica certinho para o paciente, e aí colhe a assinatura. Eu já tive 2 pacientes que pediram para levar uma cópia do termo para casa. Falei, ok, tá assinado, tá beleza, não tem dúvida, tranquilo. Tá? Então, para você não fazer uma consulta muito engessada, sabe? Você ser o mais natural possível e passar segurança para o paciente que está contratando o melhor serviço, apesar dos riscos, né? Então, atentar isso aí. Uma coisa que eu falava com o Luiz, Luiz, o pós-operatório, instruções pós-operatórias. Cara, você não vai pegar aí o termo pós-operatório. Número 1, tá escrito aí que às vezes o paciente ele não pode morder o lábio. Aí você extraiu todos os dentes do paciente, ele vai morder o lábio com o quê? Precisa de você bater nessa tecla do lábio com esse paciente, de protocolo duplo, que você extraiu tudo? O cara vai ficar mangueando. Então, para você também não se perder nas orientações que você está passando para o seu paciente, né? Ler bastante. Muito importante, né, Rafa? A gente está falando do pré-cirúrgico, né? Então, assim, essas orientações do paciente, até a pós-operatória, ela tem que ser feita no pré, né? Porque o paciente sedado, você chegar para ele, o que vai fazer, como que ele vai agir pós-operatório, ele não vai lembrar de nada, porque ele vai estar saindo de uma sedação, né? Então, até no pré a gente faz isso. Uma coisa que a gente, na sedação, né, que a gente tem que ficar bem atento mesmo, é em relação também ao uso reforçar, né, com o paciente, o uso de anticoagulante. Geralmente ele vai ter, o médico cardiologista vai passar isso para ele, se ele vai fazer a suspensão ou não 7 dias antes. Alguns médicos até já estão liberando fazer cirurgia com o paciente tomando o anticoagulante. Reforçar, e isso aí foi uma coisa que aconteceu comigo no centro, e eu não sei se a grande maioria sabe, a questão por que do jejum. O jejum, ele é importante, gente, porque quando o paciente está sedado, a frequência cardíaca, o organismo, ele baixa de ritmo e é mais fácil dele engasgar. Então, se ele engasga e o estômago está cheio, seja de comida ou de água, pode haver o refluxo e o paciente aspirar e ir para o pulmão. E a gente tem uma complicação enorme que é simplesmente evitada com o jejum. Então, sempre bater nessa tecla em relação a isso. Outra coisa muito importante, orientar o paciente que ele não pode sair da clínica sozinho. Ele tem que estar acompanhado de uma pessoa maior de idade, capaz de orientar ele com segurança para casa, além de que é bom evitar assinar documento, fazer negócio, receber ligação de chefe, de emprego, porque a medicação ela deixa o paciente muito inconsciente no sentido de tomar decisões e não se lembrar no outro dia. Então, sempre oriento, terminou a cirurgia, vai para casa, fica de repouso, evita receber visita de quem não é da sua família
e fique o mais resguardado possível, ok? Deixa eu ver se estou mais alguma coisa em relação... para as mulheres, é bom sempre bater na tecla também do esmalte nas unhas. Mas, doutor, vou fazer cirurgia, já me questionaram, vou fazer cirurgia na boca, eu vou precisar tirar os esmaltes das unhas? Posso ter tirado do pé também? Gente, é só da mão. Por quê? O esmalte ele pode interferir na hora de fazer o monitoramento cardíaco ali e da frequência respiratória. Então, pedir para o paciente, né, para paciente sempre de unhas limpas e de sapato sem ser salto. Por quê? Por causa do equilíbrio. O paciente fica bastante bem tonto mesmo. Então, evitar sapato de salto alto. E eu sempre reforço também ir com roupas mais velhas. Por quê? Por mais e confortáveis, né? Por mais que a gente esteja ali com pano cirúrgico em cima, todo cuidado, na hora de fazer o platô, pode vazar um pouquinho de soro, pode vazar um pouquinho de sangue, e aí acaba manchando, ou às vezes na hora de levantar, o paciente acaba babando um pouco na roupa. Então, para evitar qualquer tipo de uma roupa especial, uma blusa, alguma coisa assim, que já teve paciente que já foi com roupa transparente, e a gente ficou muito, aquelas blusas de cetim, sabe? A gente ficou muito sem jeito, né? Durante o processo, porque vai estar sedado, está dormindo. Então, eu sempre peço para ir com uma roupa muito mais confortável e uma roupa mais velha. É um cuidado a mais. Quer complementar, Rafa? Tá por aí? Relação... Cadê o Rafa? Sumiu. Vamos lá, gente. Em relação a também a questão de alimentação. Ok. Voltou. No pré-operatório, eu sempre oriento uma semana antes. Eu vi ali que, não sei quem mandou aí, questão de o pré-operatório chegar 30 minutos antes no dia de cirurgia. Eu acho muito arriscado, tá? E o pré-cirúrgico tem que ser feito antes da cirurgia, uma semana antes, para o paciente se programar, no mínimo, para o paciente se programar, para ele já conversar com os familiares, deixar uma rede de apoio ali prevenida. Se você tiver que suspender anticoagulante, já ter feito essa suspensão, entendeu? Meia hora antes, eu acho muito arriscado, porque é como se você, qualquer coisa que você que não dê para operar ali, você faz o paciente ir na clínica, não é abordado, o paciente, você perde um horário na agenda, fica à toa e automaticamente o paciente sai frustrado, porque ele foi chamado para ir ali e ele frustra em relação à expectativa dele. Alimentação pré-operatória, só para fechar, eu sempre oriento ele não comer coisas muito inflamatórias, evitar refrigerante, comida condimentada, salgada, dá preferência para comidas mais naturais, arroz, vegetal, carne, coisas mais macias e feitas na hora. Isso ajuda na cicatrização e evita processo de inflamação. E aí, Rafa, alguma coisa em relação ao pré que a gente está esquecendo? Não, acho que é isso mesmo. Você esmiuçou bem isso aí. A questão da sedação aí, do termo, né? Para ler tudo. E tudo isso, gente, é fazer o mais natural possível, sabe? O menos engessado, né, possível. Igual eu estava falando na hora que meu computador travou aqui, a questão dos cuidados pós-operatórios, né? Depois que a gente colheu o termo assinado do pré-operatório, reforçar a questão do jejum, né? Colher o termo de sedação, colher o termo de não uso de medicamento, passar para o pós-operatório. Aí eu até peguei um aqui. A primeira orientação é cuidado para não morder lábio. O cirurgião que não conhece o formulário, ele vai ler isso aqui, né, para o paciente. Às vezes o paciente tirou todos os dentes. Ele não vai morder, não tem como ele morder. Né? Então, se atentar às orientações que são pertinentes à cirurgia que você vai realizar. Hoje mesmo eu atendi um paciente, eu fiz um implante unitário dele, eu normalmente grifo o que é importante na orientação pré ou pós-operatória, para ele se atentar ao que está grifado. Eu fiz um implante no 36 do paciente. Ele chegou aqui e falou assim, doutor, eu posso espirrar normal? Não vai ter risco de ter sangramento pelo nariz? Aí eu até brinquei com ele, falei, nossa, falei, o senhor leu
o pós-operatório todo, né? Mas não tem perigo, porque a gente trabalhou embaixo, tal, então pode ficar tranquilo, pode fazer o pós-operatório. Porque aqui, se você for correndo a leitura, né, automática no seu pós-operatório, você vai dar orientações para o paciente que, né, não são pertinentes, entendeu? Então, conhecer o termo, né, tratar de uma forma natural, para não deixar dúvida com relação ao pós-operatório também, tá? Eu vi que teve o Jorge aí colocou a questão de orientar paciente com enxerto, tal, de não espirrar, de não sei o quê. É só atentar se a cirurgia vai ter isso mesmo. O que eu estou batendo na tecla aqui é para você conhecer o material que você está trabalhando. Poxa, o cirurgião, né, que está fazendo as cirurgias aí, você não é só colocador de implante. Você precisa conhecer também as fichas, né, ler, levar para casa, né, para você não fazer uma consulta aí engessada no pré-cirúrgico aí, certo? Ô, gente, só para a gente se controlar também a questão do tempo, né? Da parte do pré-cirúrgico, tá? A gente vai falar de outras coisas, né? Beleza? Mas a parte de pré-cirúrgico, alguém tem alguma dúvida? Se quiser, tira do mudo aí e pode perguntar mesmo, não precisa escrever, pode até perguntar, mas ficou bem claro ali os termos que têm que ser preenchidos, as orientações. Ó, o Cláudio. Cláudio? Como que tira aqui, ó? Ô Felipe, tudo bem? Opa, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem. Foi comentado ali do pré-cirúrgico, né? Algumas recomendações de roupas também, né? As mulheres aí no uso dos esmaltes, né? Na unha também, né? Sim. E só não foi citada a questão, assim, que eu recomendo muito, né? Nas minhas cirurgias, para os homens, principalmente. É um detalhe, assim, bastante complicado, que hoje em dia o pessoal aí buscou aí o perfil de deixar a barba, né, sempre crescendo, né, barba e bigode. Eu sempre peço para o paciente estar removendo, pelo menos, para a gente poder fazer antisepsia do rosto, e isso tende a prejudicar também a cirurgia, né? Muito bem lembrado. Vamos adendo. Bem lembrado. Isso aí é muito importante também, né? Porque assim, às vezes pode uma bobeira acontecer uma contaminação, perder o implante, a gente não achar nenhum motivo, Isso. não saber, né? E é por causa da sepsia, né? Show de bola, doutor. Obrigado. Nada. Boa noite. Mais alguém? Né? Eu vi ali que colocou, faço pré-cirúrgico em 15 minutos. Gente, a gente não pode fazer um pré-cirúrgico de 1 hora, né? Mas não aquele pré-cirúrgico também para dizer que fez o pré-cirúrgico, bem rapidão. Tem que ter, não dá para engessar quanto tempo que vai o pré-cirúrgico. Tem paciente que tem um pouco mais de dúvida, tem um paciente que é um pouquinho mais, tem uma orientação melhor, né? Já entende um pouquinho mais, né? Então, acho que é isso. Então, pré-cirúrgico, acho que é isso, né? Se ninguém tem mais uma dúvida, vamos para o próximo tema aí. Eu vou só reforçar um negócio aqui, Bruxão, em relação ao que eu esqueci de falar da diabetes, tá, gente? Paciente com diabetes não toma remédio no dia, ok? Por causa do jejum. Então, isso também é importante falar, certo? Feito o pré-cirúrgico, vamos para a cirurgia, ok? Rafa, pode dar o ar da graça aí. Em relação à parte da cirurgia, como que a gente está funcionando em relação... É óbvio que isso não é uma receitinha de bolo, né? Mas Ô, Junão, posso só puxar um ponto aqui em relação à diabetes que você puxou aqui? O paciente diabético, eu acho importante. Eu tenho, por exemplo, atendi um paciente hoje que ele faz uso da grifagem na parte da noite, por exemplo. Ele está marcado 8 horas da manhã. É importante, talvez, suspender no dia anterior também, porque é um paciente que vai fazer uso do grifagem na parte da noite, vai acordar e estará de jejum, então, consequentemente, a tendência de uma hipoglicemia é alta. Então, em alguns casos, obviamente, é importante, talvez, a suspensão do grifagem ou do medicamento que ele faz uso para diabetes no dia anterior à cirurgia também, tá? Perfeito, boa colocação. Fechou? Fechou. Gente, aqui nós não estamos inventando a roda, né? Na verdade, é aquilo que a gente falou no começo. Se você compra um McDonald's em Uberlândia, um Big Mac, vai ser o mesmo Big Mac se você pedir em Uberaba. A sequência do pão, hambúrguer, maionese, lá é a mesma.
Então, aqui, por ser franquia, a gente precisa estabelecer um padrão. Então, com relação ao implante indicado aí, que foi um dos tópicos que a gente levantou. Maxila, normalmente, a gente trabalha com implante Conimorse no protocolo, ok? Sempre com mini pilar, né? Até porque o Conimorse, né, ele exige um pilar. Implante unitário, sempre Conimorse, pela estabilidade protética do conjunto. Você não tem uma junção de topo, você tem uma junção interna, que é o Conimorse. Então, ele dá uma estabilidade melhor para a prótese. Ah, Conimorse não é mais estético. Não, não é mais estético. É simplesmente para a gente evitar, meu implante desapertou. O cara lá, meu implante desapertou. Vai na clínica apertar o HE lá 300 vezes no ano. Então, para a gente evitar desgaste com prótese. Nossa, mas eu fiz um implante que ele desaperta direto. Então, Conimorse é o que está indicado. Ah, mas no meu consultório eu faço HE, tá certo. Ok, no seu consultório, suas regras, seu padrão, tudo, a forma que você conduz o seu paciente. Aqui a gente é rede, então a gente vai padronizar esses implantes na rede, ok? Protocolo inferior, hexágono externo. HEzão bruto ali mesmo, economia de custo, né, de componente mais barato, implante mais barato, e trava beleza e a gente não vai ter grandes problemas. Ah, posso colocar Conimorse embaixo? Cara, um osso que está mais fino, às vezes, que você não quer essa ulcerização, casos pontuais, beleza colocar Conimorse, mas o padrãozão mesmo vai ser o HE aí, HE 11 aí para cima, eu sempre coloco de 15, mas HE de 11 para cima aí, né, o que a gente está preconizando aí para a clínica, né? Quando a gente fala do HE no protocolo inferior, não quer dizer assim, gente, a gente está pensando como custo-benefício, você entende? Exatamente. A gente vê que no superior, o prejuízo, né, o custo-benefício não vale a pena de você trabalhar com HE em vez do Conimorse, porque você pode ter alguns problemas maiores, né? Já na mandíbula, o custo-benefício vale a pena o HE porque não tem tanta diferença, né, do Conimorse. Então, é por isso que é a escolha, tá? Não é... Todos podem ser usados, né? A gente sabe disso, mas é pensando no custo-benefício. Bruno, só te interrompendo rapidão, é a questão da biologia do tecido ósseo mesmo. A maxila, normalmente a gente vai extrair dente, muitas das vezes não vão fazer um platô para remover todo o processo alveolar, e é um osso que se reabsorve muito. Então, se você coloca um hexágono externo num osso alveolar, a hora que ele reabsorver, a cabeça do implante vai ficar de fora. Na hora que você coloca um implante Conimorse enterrado ali, o processo alveolar vai reabsorver e o implante ainda vai continuar no osso. No protocolo inferior, normalmente, a gente já remove todo o processo alveolar na hora que a gente faz o platô. Né? Se tem cirurgião que não está removendo o processo alveolar todo no protocolo inferior, às vezes toma cuidado, porque pode ser que você exponha a cabeça do implante, né? O hexágono pode ficar exposto pelo processo biológico do tecido ósseo. Né? A mandíbula ela é mais estável, então, na hora que você faz o platô ali, você pode colocar o hexágono externo que vai ter, né, mínimo de perda. Então, você não corre risco de expor muita rosca, né? Expor, às vezes, né? Enfim, expor muita rosca do implante. Na maxila, isso pode ser mais comum, porque a hora que você instala o implante, se você instalar principalmente dentro de alvéolo, a hora que esse alvéolo reabsorver ali, se for um hexágono externo, vai expor bastante espira e não é interessante. Por isso que a gente gosta de colocar o Conimorse na maxila. Ah, vou operar uma maxila lisa, não tem dente. Cara, né, se a prótese não for ficar pegando no cover ali, né, pode colocar um HE. Não é que está errado, mas a gente também não quer a PT traumatizando ali, porque a gente não faz carga, né, em protocolo superior. Ah, travou todos. Cara, vai abrir daqui 6 meses. Lembra, é padrão, é sequência. Não dá para a unidade ali de Patos fazer carga imediata na maxila. E aqui em Araxá, que eu estou aqui do lado, poxa, um amigo meu fez carga imediata na maxila e em Patos. Por que você não quer fazer aí? Aí a gente fica numa dessa sinuca de bico. Então, enfatizar isso, gente, é padrão. Não é que está errado, mas a clínica a gente não vai fazer. A gente sabe que muitos casos até pode fazer a carga imediata no protocolo superior, gente, mas é a questão assim,
quando o Rafa fala de padrão, é justamente por isso. Porque a gente tem, às vezes, uma mudança de profissional, tem que ter um controle para fazer. Se a gente falar assim, pode fazer em todos. Eu vou até expor um pouquinho, tá, doutora Thaís? A doutora falou assim, nossa, eu conversei com alguns profissionais ali, alguns sócios, alguns diretores do grupo ali, eles falaram que até fazem a carga imediata no protocolo superior. Daí eu até conversei com o Marlon, que tinha falado para ela, que já fez um caso, ele falou, mas olha, cada 60 eu faço um. Né? Ele só não falou isso para ela, porque daí ela comentou comigo, estou pensando em colocar a carga imediata no protocolo superior, porque vai desafogar a agenda, vou mandar o paciente para fora e tal. Gente, é muito difícil o caso que dá, né, nas nossas clínicas para fazer isso. Então, não adianta a gente ter a ilusão que vai começar a fazer e vai colocar o paciente para fora, porque isso aí tem que ser muito bem pensado, muito bem analisado antes de fazer essa carga imediata nesse paciente. Por quê? Porque, como a gente falou, às vezes um faz cirurgia, troca o profissional, o outro vai dar sequência, e a gente não sabe como, lá na frente, às vezes esse profissional não está aqui, o paciente volta, como que vai tratar esse paciente, então tem que ter esse cuidado. Por isso que a gente optou por fazer só depois a reabertura, só depois de 6 meses, e não fazer a carga imediata. Por esse motivo, para a gente ter esse padrão. Porém, a gente sabe que dá para fazer alguns. Mesmo assim, a gente não faz. Outro motivo, a gente tem que pensar na parte comercial. Os profissionais, os cirurgiões, eles não ficam sabendo a questão de valores. E, às vezes, o valor do tratamento deu um valor que a gente parcelou pensando que ia dar um tempo de tratamento. Aí, sei lá, 15 meses, como a gente fala o padrão ali, 12 a 15 meses. Aí o profissional vai e faz uma carga imediata. Esse paciente deu 15, 20% de entrada. Rapaz, se ele parar de pagar, o tratamento já foi o prejuízo. Né? Então, a gente tem outras coisas que estão associadas por essa decisão, tá? Não é só porque a gente acha que não dá certo. Dá certo? Dá, em muitos casos, mas tem que ser muito bem pensado e tem outros motivos da gente não fazer. Show. Além de que também, gente, a gente tem que pensar o seguinte, no sentido de padronização, além dos fatores biológicos, né, a gente tem que pensar o seguinte, se, olhando a parte comercial também, né, se como é um osso muito instável e a gente trabalha com a carga, se esse paciente, além dele parar de pagar, se a gente perde 1 ou 2 implantes em áreas estratégicas, vamos supor 16 e 26, automaticamente a gente tem que fazer todo o tratamento novamente. Então, vai mais 2, outra etapa cirúrgica, outra etapa protética, outra barra, porque aquela barra automaticamente ela não vai ser utilizada, e aí um custo que estava em X, ele passa para 2X. Então, a gente tem que pensar exatamente nessa parte também burocrática e laboratorial. Além de vários outros, a gente tenta facilitar e a gente vai acabar complicando. Em relação só o que o Rafa falou, a questão de números de implantes também. Uma outra coisa que a gente tem que padronizar é em relação à quantidade. Maxila, a gente faz com 6. Mandíbula com 4. Tá uma febre aí do tal do All-on-4 superior. 2 implantes de 15 distalizados lá para trás e 2 aqui na frente. E aí o negócio trava no pilar canino, a galera mete protocolo carga imediata em cima. Daqui 6, 7 meses, o paciente chega na clínica com os 2 pilares caninos reabsorvidos, sem 2 implantes. E aí, o que nós vamos fazer? Aí tem que reconstruir a maxila e todo um processo. Então, a gente, se a concorrência ou outras clínicas estão fazendo, eu acho que a gente não pode cair no mesmo erro. É padronização. Então, é 6 implantes, bonitinho. Ah, quero fugir do enxerto, vou distalizar. Beleza, mas são 6. Porque quem perde um, tem 5, mas quem tem 4 e perde 1, não tem 3. Aí tem que reabrir de novo e, consequentemente, fazer outra cirurgia. Na parte de baixo, é 4 implantes, eu acho que o Rafa até vai concordar nisso, e a técnica entre mentonianos. Existe uma variação de técnica, a galera coloca posterior. Acho muito arriscado, porque em relação à questão de adaptação de barra, a distância entre os implantes, o eixo de inserção, ele tem que estar o máximo possível ali para entrar passivo.
Então, tentar padronizar a técnica. Localizou os 2 nervos, 4 implantes entre eles os mais paralelos possíveis, para facilitar até a higienização também. Fala aí, Rafa. Essa questão também da questão da cirurgia, até porque a gente normalmente trabalha cada um na sua especialidade, né? Então, assim, normalmente quem vai fazer a cirurgia, na maioria das clínicas, não é quem vai fazer prótese, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, mas no meu consultório, que eu atendo ali de vez em quando, eu faço on-for com carga imediata. Mas você tem o controle desse paciente. Ele está indo no seu consultório regularmente. É você quem está fazendo a etapa de prótese, né? Então, você acompanha, de fato, todos os passos. No nosso modo de trabalho, você não vai acompanhar todo o processo, né? Então, fica complicado quanto mais pessoas vai colocar a mão, maior às vezes a chance de dar problema, né? Porque daí é um cirurgião diferente, é um protesista diferente. Às vezes um protesista pode acontecer, a gente pede para que não, mas pode acontecer de um moldar, um outro registrar, um terceiro provar barra com dente, um quarto instalar. Aí, às vezes, um sentiu que, às vezes, o parafuso estava passivo, o que vai instalar, acha que o trem está mascando e instala mesmo assim. E aí, seu on-for, né, foi pro saco. Você teve estabilidade primária, mas você não foi capaz de controlar todas as etapas, porque não é assim que a gente trabalha na franquia, né? A gente fica cada um, por isso que o doutor fala, que é tipo assim, é meio que o filme do Charlie Chaplin, né? Vocês já devem ter assistido na escola. Um vai lá, aperta um parafusinho, aí a esteira roda, vem o outro, aperta o parafusinho, aí vem o outro, aperta outro parafusinho. Então, uma sequência. No seu consultório, beleza. Mas na clínica, a gente precisa padronizar para a gente evitar problema, porque muitas pessoas acabam que atendem o paciente. Tá? Então, não é que, não, você está fazendo errado. Não, a gente está fazendo a técnica, né? 6 e 4, tá na técnica. Como existe também o on-for, né? Não sou contra. E ninguém mas está julgando, né? É uma excelente técnica, só que para o nosso negócio, ele se torna um pouco contraindicado pelo jeito que a gente preconiza, né? Gente, é a mesma coisa, tipo assim, de um cara que é chapeiro de hambúrguer vai trabalhar no McDonald's. Mas na minha chapa eu faço hambúrguer assim. Poxa, você tá no McDonald's, cara. Você tem que fazer um hambúrguer do jeito do McDonald's. Ô, Rafa, então, vou sair daqui e vou comer um Mac, velho. Eu só não vou no Mac, porque aqui em Araxá não tem Mac. Mas, tipo assim, então, cara, você tá no Oral Sim. No Oral Sim a gente faz implante, 6 implantes em cima, 4 implantes embaixo, não faz carga em maxila, faz carga imediata em mandíbula, reabre maxila com 6 meses, para evitar, né, os problemas, entende? E a reabertura vamos dizer, não deu carga imediata, né? A reabertura também a gente faz aí do inferior, tá? Com 3 a 4 meses, tá? A gente sabe que tem implantes hoje, a gente tem até na nossa grade, acredito que todo mundo tem disponível Unitight, que eles falam abrir com 28 dias, né? Vamos dizer, arredondar para um mês, né? Abrir com um mês. Gente, ajuda, mas tem essa necessidade, sabe? Então, volto a falar, se a gente tem um padrão ali com 3 meses, for muito bem explicado para o paciente na avaliação, ele não vai achar ruim e vai dar tudo certo. Essa questão aí da cicatrização, tipo, eu vi um caso postado aí, tipo, que fizeram carga com Unitight Compact na mandíbula. Então, assim, o implante está indicado, mas atentar aí o catálogo, às vezes não é todo mundo que está acostumado a trabalhar com esse sistema, que a gente bate às vezes na tecla. Poxa, pega o catálogo, lê o catálogo, vê indicação de implante, porque 28 dias não é para todo caso. Você tirou um primeiro molar, você colocou o Unitight, você não vai abrir com 28 dias. Não é essa a indicação do Unitight. Então, assim, ele cicatriza em 28 dias? Cicatriza. Rafael, você já abriu? Você já abriu? Já abri. Um caso, não passava nenhum fio. Mas porque o paciente foi vendido para ele dessa forma. Então, a gente fez. Mas, enfim. Então, se atentar à indicação. Quando que é indicado 28 dias? Paciente rígido, alvéolo, rebordo cicatrizado, estabilidade primária até 45 newtons, se der 50, você já não pode abrir mais.
Então, assim, atentar à especificação do catálogo. Compact Unitight, não está indicado fazer carga imediata. Fez 4 aqui, não está indicado fazer carga. É indicado esperar a cicatrização, 90 dias, para depois reabrir e fazer. Facility, 2.9, Unitight, é 28 dias? Não. Ah, mas a superfície é do Unitight. Ok, mas não é para fazer carga, não é a indicação do implante. Então, se atentar também, a gente na rede trabalha, a maioria das clínicas trabalha com o implante da Sim. Ou é o Strong, ou é o Epicot. Então, cara, pega o catálogo, lê a sequência de broca, para não ter dúvida, isso é uma coisa que a gente tem que falar também. Sequência de fresa, quem cirurgião que está preenchendo o caderninho? Sequencinha de fresa. Kit, né, para a gente, né, ter sucesso. Ah, estou perdendo muito implante. Por que Eu está não sei se acontecendo isso? todas as clínicas têm a frequência de fresa, mas nós vamos organizar aqui no escritório, mandar o modelinho, como ele tem que ser feito, para a gente ter essa sequência de fresa. Tenho certeza que muitas unidades aí, às vezes, foi até passado, mas não vem fazendo. Por quê? Justamente por isso. Tá um profissional, muda o cirurgião, daí o outro não dá sequência, né? Então, a gente, às vezes, tem que se atualizar, né? Mas é um caderninho de sequência de fresa que a gente vai colocar a numeração no kit. Vamos dizer, tem 5 kits, vamos colocar kit 1, kit 2, kit 3, kit 4, kit 5. E depois, usou esse kit para fazer 6 implantes, marca 6 xizinho. Usou o kit 3 para fazer, porque tem gente que fazia sequência de fresa, mas não marcava os kits. Aí usava sempre o kit de cima, o de baixo ficava novo e o de cima ferrado, aí não adiantava nada. Tá? Esse controle e o controle de perda de implante também nós vamos mandar, que é um livrinho, tá? Quando perdeu o implante a gente vai lá, anota, né, que perdeu o implante, tudo certinho. Quando a gente faz, na verdade, o implante, a gente cola, e depois, se perder esse implante, a gente vai lá, olha o dia que foi e anota também que perdeu, para a gente ter esse controle de perda de implante, e lembrando que assim ela devolve para a gente, ela repõe o implante perdido. Então, o cirurgião perdeu, não precisa, ai meu Deus, não vou nem falar, vou fazer outro aqui, colocar isso aqui no bolso, ninguém vai nem saber. Não, gente, vamos chegar, vamos falar com a pessoa responsável, mandar para sim, só preencher um termo, eles mandam outro implante novo para a gente, sabe? Claro que não abate todo o custo que a gente tem com a cirurgia, mas com o implante já é alguma coisa, né? Ô, Bruxo, esse negócio aí, perdi e tal, vou colocar o implante. Poxa, só perde implante quem faz, velho. Sim. Cirurgião é que está perdendo implante, pode me dar uma dica aí, porque, cara, perde. Não tem como. A unidade faz 1000 implantes no ano, cara. Você vai perder. A gente tem que trabalhar para perder o quanto menos, né? O quanto menos, menor. Mas vai perder, não tem jeito, né? Duvido que tem algum cirurgião que vai falar que não perdeu um implante ano passado. Oi? Cirurgião que não perdeu um implante ano passado. Não existe. É porque não operou. Não operou. Não perde. Então, para evitar em relação a perder implantes, ficarem atentos, gente, há muito, igual o Rafa falou, o controle das fresas, a rotação do motor, entendeu? Quanto menos ali ficar amassando aquele osso, irrigação, vai gerar um aquecimento e pode influenciar também a perda do implante. Então, sempre deixar o motorzinho calibrado ali, 1400, ficar atento ao torque. Às vezes a gente tende a falar assim, nossa, travou, na hora que você pega na catraca lá, vai no infinito e além. Passa agora, esse aqui não perde. Muito pelo contrário. Carga em excesso, torque em excesso é prejudicial também. Então, a gente tem que ter esse controle na hora de descer ali e sempre visualizar, não deixar muito além do que 60, no máximo ali 70 newtons, para que a gente não consiga também, a gente achar que está ajudando e a gente, no fim, a gente está piorando. Não, show de bola. Mas assim, vamos lá. Ô, meninos. Oi? Além, vocês estavam falando aí do controle de fresas, né? Da importância do cirurgião preencher e de separar, né? Numerar os kits. Isso é uma informação também muito importante até para as auxiliares. Isso eu já falo por já acontecer até na minha própria unidade. Às vezes vai lá, joga todos os materiais lá, não lava aquele kit após a cirurgia, fica para ela lavar, às vezes, com a outra cirurgia.
mistura as fresas, mistura tudo, então aí já acabou o seu controle de fresas, né? Então é importante também as auxiliares serem orientadas que, né, lavar as fresas separadas para não acontecer isso também, porque senão você perde o controle. Sim. Beleza, boa Isso, mesmo. boa, Ed. Boa. Alguém quer ter alguma dúvida, gente? Pode perguntar, pode falar. Alguém quer dar uma sugestão aí? Alguém tem uma dúvida? Fica à vontade. O Vinícius tinha falado aqui no chat em relação ao HE unitário. Cara, eu usaria e colocaria talvez não sei se é a conduta que o Rafa faria, mas eu colocaria o HE unitário em regiões que não caberia o de 8,5 e talvez colocaria um parafuso Neotorque, que é o parafuso de ouro, ali para esses casos, né? Ou utilizaria o Compact, que é um implante também indicado nesse caso aí. Não sei se o Rafa concorda, mas a minha conduta seria essa. Altura, pouca altura. Pouca altura, isso. Eu vou de Compact. É uma opção. Mas essa que você falou também é legal. Plataforma maior, parafuso. O parafusinho Neotorque é um parafuso de ouro, ele dificilmente vai desafrouxar. É uma opção que a gente pode utilizar, às vezes, quando a gente pega o HE já instalado, né, de um paciente, para a gente evitar ter que splintar e fazer de novo, e para evitar ele caindo na clínica, a partir do momento que a gente faz a prótese, a responsabilidade passa a ser nossa. Então, para ele evitar ali ficar toda hora desapertando, é uma opção. Um parafuso Neotorque de ouro, você dá o torque e ele desaperta com menos facilidade. É isso. Com mais Mais facilidade. alguém, gente? Olha lá, ó. Lê a colocação do doutor lá. Parafuso quadrado também é uma boa. Para não espanar. Acho que é isso, Gente. Ó. Não, esse Neotorque, ele é específico. Eu acho que assim, acho que a gente conseguiu o objetivo aí, né? Que era falar a importância da gente ter esses processos. Então aí ficou muito claro que o cirurgião com o avaliador ele tem que ter essas mesmas informações, falar a mesma língua, né? Sobre o pré-cirúrgico, preencher todos aqueles documentos necessários e ter uma orientação muito clara para o paciente. Indicação de implante, na verdade não foi nem do implante, mas foi assim, o tipo de implante, né? Para os casos de protocolo, para os casos unitários. Tempo de reabertura, acho que ficou claro para todo mundo, né? Então, ou a gente faz carga imediata 100% que a gente conseguir, né, na parte inferior, quando não consegue, reabre ali com 3 a 4 meses. No superior, a gente não faz carga imediata. Se tem enxerto, a gente faz enxerto, aguarda 6 meses, depois o implante, e depois, mais 6 meses depois, a prótese. Então, acho que ficou bem claro isso aí também. Acho muito importante a gente, já que está aproveitando, já que está todos os cirurgiões aí, né? Falar do cuidado do pós-operatório, né? Eu acho que operou num dia, poxa, tentar no outro dia, a gente, como o Rafael falou, às vezes 5, 6 pacientes ali, a gente fazer uma ligação para esse paciente, tão importante. A gente vem falando tanto de NPS, de indicação, né? Mas no outro dia o próprio profissional ligar: ô, seu João, tudo bem? Quero saber se foi tudo bem, se o senhor está com dor, se está com algum desconforto, se está tudo ok. Claro que ele vai falar que está um pouquinho sensível, alguma coisa, até para falar para ele que isso é normal, é bom essa ligação, porque às vezes ele está lá achando que está uma coisa fora do comum, né? E às vezes só uma ligação nossa já tranquiliza ele. Então, tentar adotar isso aí, né, de ligar. Poxa, não deu para ligar? Pede um auxiliar, dá uma ligadinha lá, então, sabe? Mas no dia seguinte, isso aí é muito importante, com a satisfação do paciente e ajuda até o avaliador, porque a gente sabe que o paciente satisfeito indica, e quando vem por indicação já sabe o valor, já sabe o atendimento que é, e fecha muito mais fácil, né? Então, acho que é isso, tá, gente? Eu acho que... Em cima, Bruxo, em cima disso que você falou, não sei se todas as unidades têm usado, mas a franqueadora disponibilizou ano passado, não sei se foi ano passado, os videozinhos de pós-operatório. É bom dar uma olhada antes, né? Até para o cirurgião saber o que está sendo enviado para o paciente, mas são vídeos muito legais de recomendações e de instruções até de alimentação.
Então, às vezes, unidades que não estiverem usando, isso tem no portal, isso tem lá, é fácil baixar, passa para a recepção, ela consegue disparar isso todo dia após as cirurgias e ajuda muito nessa questão da indicação, né? O paciente se Com sente certeza. acolhido por conta. Sente com cuidado com ele, né? Então, assim, Rafa, se você conseguir mandar o link lá do pré-cirúrgico que você fez, show de bola, Ah, eu tô certo? tentando aqui. Se o Luiz conseguir mandar o que tem no envelope ali, tudo certinho, também show de bola. Alguém mais tem alguma solicitação? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu acho que Bruxo. ficou uma dúvida lá em cima do Vitor. Enxerto. É, O pessoal perguntou aí de enxerto, até uma coisa assim, a gente não gosta muito de fazer enxerto em bloco, né? Autóide, não sei, a gente corre. Óbvio que tem as indicações específicas, às vezes o paciente, poxa, perdeu um central há 300 anos, você vai, pede tomografia, tá aquele rebordinho lá, né, fininho. Pô, nesse caso, né, ok. Mas protocolo superior, É gente, raro aparecer na clínica esse caso para a gente, né, Rafa? aqui em Araxá apareceu já uns 3. Ixi. Mas assim, aí o que acontece? Às vezes a gente tem sim, uma bagagem de protocolo superior, né? Em algumas maxilas bem atrésicas, né? O Luiz mesmo, quando ele entrou na clínica, ele ficava assim, Rafa, não tem jeito de pôr implante aí não. E a gente dava um jeito, punha pino. Então, assim, às vezes a pessoa, nossa, não, isso aqui tem que reconstruir tudo. Não é filosofia, de novo, das nossas unidades. O grupo GPF não faz bloco na maxila inteira para fazer protocolo. Não fazemos. Não sei se teve relação a biomaterial, né? Normalmente a gente trabalha com biose no seio maxilar. Eu vi que teve uma pergunta de membrana. Membrana, normalmente, a gente utiliza, eu pelo menos utilizo, quando tem perfuração, tirando isso, é retalho por cima da janela do seio maxilar mesmo, tá? Enfim, a membrana, eu acho que a gente está usando a mesma, né? A membrana a gente preconizou um tempo atrás, a Critéria, a Lumina Coat, de 1 milímetro. Ela tem o mesmo papel da de 2 milímetros e o custo dela é mais em conta. Existem outras, igual a Jason, que o Matheus é até fã dela, mas ela não cabe tanto. Eu acho que a gente pode tentar padronizar, mesmo igual o Rafa disse, é o BIOS e a Critéria. A gente consegue ter uma casuística boa e um resultado fora do comum com os dois, o casamento dos dois. Atentar aqui, eu não sei se os gestores estão sabendo, os diretores aí, a Neodente está com uma promoção legal de Cerabone. Está saindo quase a metade do BIOS, a mesma quantidade, sabe? Então, Cerabone aí é um osso também de boa qualidade, né, da Straumann. Então, para preenchimento sem maxilar, gente, sem maxilar você fez a técnica certinha ali, se colocar, né, cocô no sem maxilar para fazer osso. Então, assim, tá para os gestores e para os diretores, vale a pena dar uma olhada aí no Cerabone esse mês aí, porque o BIOS aumentou e a Neodente vai aumentar o preço para a franquia só o mês que vem. Então, quem está precisando de estoque aí, pode fazer, porque eu acho que vai valer a pena. A questão, eu vi que perguntaram aí do PRF, também, normalmente a rede, eu não sei a clínica que está trabalhando, né? Porque tem a questão da centrífuga, né? Tem a questão das venopunções. Sim. Então, não sei se é o cirurgião que está habilitado a fazer isso aí, não. Tem algumas unidades, até bastante unidades que estão fazendo, cara. Economiza bastante orçamento, bacana, né? Acho que a gente podia pensar também em implantar isso, É uma porque opção bacana. Ô, Felipe, eu acompanhei em Brasília, o Luiz, eu não sei se ele está aí na live, o Luiz de Brasília, ele até fez, sabe, em Brasília lá, ele tem os kitzinhos, na semana que eu fiquei lá ajudando, ele fez, só que acontece, a maioria das nossas cirurgias de enxerto normalmente está vendida com sedação. E aí, a hora que você tem a medicação correndo na veia, ele não conseguiu fazer uns negocinho muito bacana, não, umas membraninhas muito bacana, pelo fato de ter a medicação, entendeu? Aí, a gente fez um casinho lá, foi bacana tudo, mas não fica aquela membrana bacana, igual quando o paciente está acordado, né, sem remédio correndo na veia. Que ali, se ficar correndo remédio, tudo atrapalha um pouquinho a formação do plasma. Rafa,
Só isso. Rafael. Oi. Oi, eu faço bastante o PRF, tá? Stick bone, tanto para membrana também, tá? E assim, quando a gente faz isso, até para minimizar essa questão da medicação e tudo mais e tal, em termos aí da venopulsão, é até muito mais interessante com a sedação do que sem, porque com a sedação você tem um anestesiologista, você já tem a veia pega, e aí você consegue fazer a captação para centrifugação. E aí ele faz a medicação na sequência. Né? Aqui em Marechal foi feito um caso assim, e a gente está impondo também já para começar a fazer alguns casos também com PRF, porque isso também ganha muito na questão de enxerto para seio, para recobrimento das membranas também, minimiza o custo também do uso de membranas, se bem que a Critéria ela é muito em conta, né? Das membranas são as mais em conta, né? Que dá para poder utilizar. Mas é uma opção para quem tem o curso, quem faz a venopulsão, quem tem a habilitação, né, para fazer isso, eu acho que é muito viável. Sim. Eu podia pensar nisso também, eu acho muito bacana também. Mas o que ele falou é tudo, né? Tipo, você tem o curso e saber fazer o negócio, né? Não adianta você se aventurar. Com certeza. Exatamente. Né? E até eu concordo com o doutor, porque quando a gente está com anestesista ali, até para fazer a aspiração ali, já é mais prático, né? Concordo demais. E existe hoje também um curso, até para poder deixar aqui já dito aqui para o pessoal que tiver interesse também em procurar, existe um curso chamado de TCO, Transplante Celular Odontológico, tá? Ele é ministrado por um professor ali de bucomaxilo de Rio Grande do Sul, né? E é um curso muito interessante para quem quer talvez aprimorar um pouquinho mais a técnica de enxertos, né? É uma coisa muito simples, né? Eu vou até resumir bem ela aqui. O uso do sangue medular, da própria mandíbula, né? Que vai fazer a potencialização. Então, enxertos de 8 meses caem para 4 meses, 5 meses, você já tem um enxerto totalmente potencializado. Né? Aí, lógico, tem a técnica para fazer a captura desse sanguinho, né? Mas é muito interessante. Show. Acho válido. Quem tem o curso, acho super válido. Show de bola. Vamos tentar organizar. Quem sabe a gente fecha até uma turma para isso, né, gente? Sim, claro. O curso, a técnica chama-se TCO. Quem quiser procurar no Google aí e vendo também, depois me chama no privado, aí eu vou passando as coordenadas aí. É um curso, assim, muito fantástico. Quem faz o curso TCO, às vezes até acaba parando de utilizar o stick bone, né, da venopulsão. É isso aí, gente. Eu acho que foi muito, muito bacana, né? Agradecer vocês aí todos. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Gente, fica à vontade, né? A gente já está aí quase, já excedeu o tempo, né? Por isso que eu fico preocupado, né? Porque às vezes o pessoal se programou, né? Tinha compromisso depois, às vezes estão na clínica ainda, né? Mas se quiserem continuar a trocar ideia, fica à vontade, mas alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão? Pré-cirúrgico. Doutora Daphne, está aí? Ficou claro ali essa parte? Ficou sim. Ficou, tá certinho. Eu tenho uma dúvida a respeito da instalação do mini filé. Normalmente vocês fazem no ato cirúrgico quando carga. No ato cirúrgico a gente que instala ou vai para o protesista colocar? Eu aqui em Araxá já mando mini pilar instalado e torqueado, com protetor de mini pilar suturado. Uhum. Em Araguari também eu faço da mesma coisa, doutor. E uma dica na parte da carga, sempre tentar colocar uma cinta um pouquinho menor. Às vezes a gente olha ali na aberta e fala, nossa, vou colocar uma de 3 aqui, às vezes de 4. E aí baixa a gengiva, a prótese vai ficar com aquela cinta expondo ali e acaba... Alta. Exatamente. Então, eu sempre padronizar ali cinta 1 ou cinta 2. 1 ou 2. 1 ou 2. Tá, combinado. Não, fechado. Obrigada, gente. Matheus, se quiser falar alguma coisa aí também, você sabe que você é um cara aí que tem uma experiência enorme, né? Então, se quiser compartilhar aí também, o Matheus é um cara que ele é cirurgião mesmo. Não sei se hoje está fazendo prótese, né, Matheus? Mas na época era cirurgia mesmo.
Sim. Puxa, eu acho A colocado aí também. questão, Tem dois Mateus. Tem dois, Matheus. sim, Tem dois, Matheus. Um Ô, depois do outro. Mateus, eu só queria fazer um adentro aí na questão de enxerto, de que osso usar. Eu sempre parto da premissa que é o seguinte: qual que é o volume de osso que eu tenho, né? Quando eu vou fazer um preenchimento, e aí, de repente, o paciente tem lá 2 milímetros, 3 milímetros, eu sempre trabalho com o BIOS. Agora, de repente, o paciente tem mais volume, tem 4, 5 milímetros, e aí abre a opção de trabalhar com um osso mais em conta, né? Que a gente tem usado aqui em Passos, tem usado o Bionovation, porque não tem essa necessidade de tanta ancoragem no meu osso de enxerto, né? Eu tenho um osso natural que eu vou conseguir uma determinada ancoragem, o que tem determinado a escolha do qual osso que vai usar, e às vezes a gente consegue uma forma mais econômica, aqui tem sido essa. acho vantagem também. Usa. Agora o outro Matheus quer falar, né? Luciano, eu queria só complementar um pouquinho que ele acabou de falar aí em relação à segunda opção de enxerto. A gente até teve uma reunião um tempo atrás em relação a isso, que a gente preconizou o BIOS ou o Danel lá como a primeira opção, né? E a segunda opção a gente tinha colocado o Bionovation, mas particularmente eu não tenho tido bons resultados com o Bionovation quando eu utilizei ele. E eu acho um material de difícil manipulação, não é tão fácil igual o BIOS, ele é muito arenoso, ele não fragmenta com facilidade, então eu acho difícil o manuseio. Teve gente aí que falou muito, relatou em relação da Regener. Eu acho um enxerto muito bom. Eu até tenho utilizado ele aqui como segunda opção. Ele é muito similar com o BIOS em relação à manipulação dele. Ele é fácil de utilizar. Então, é um enxerto como segunda opção, para caso, igual ele relatou, e aqui não precisa de tanta ancoragem, eu acho bacana. É um enxerto, se pensar, e o custo dele diria que é menos da metade do que o do BIOS, em relação, até porque o BIOS houve um aumento significativo agora. Então, é muito interessante pensar nesse enxerto como uma segunda opção para casos que não tem tanta necessidade de enxertia, tá? Eu ia pensar nisso aí, para ter, né, bem discriminadinho ali a indicação correta e para ter uma disposição nas unidades as duas opções. Né? Porque senão, se tiver só BIOS, bruxo, vai usar o BIOS, obviamente tem que usar, vai usar. Então, assim, eu acho que as unidades precisam ter uma segunda opção para aquele preenchimento de espira, aquele preenchimento de gap, levantamento de pouca ancoragem, são casos que o enxerto de segunda opção ele é interessante, sim, a gente se pensar, tá? Vamos pensar. Eu acredito que, assim, a gente padronizou tudo, fez aquela lista de material, a gente realmente, igual o Matheus está falando, né, era BIOS ou Cerebone, e uma segunda opção seria o Bionovation. Mas, independente, galera, o foco era a gente fez enxerto 6 meses, para depois fazer pino, 6 meses. Agora, se você está usando o osso Regener, BIOS, Cerebone, aí o que o diretor, o que o gestor te proporcionar, né? Sim, a unidade também visa o lucro no biomaterial. Então, lembrar, o processo vai ser o mesmo. 6 meses de enxerto, 6 meses de implante. Show de bola. Acho que é isso, gente. Ei, vamos fazer o seguinte, vamos liberar as câmeras aí para a gente tirar uma foto aí, ó, todos, para a gente poder, né? Quem puder, né? Claro, aí, poder liberar aí para tirar uma foto. Vamos lá. Como faz o print? Eu não sei fazer print, não. Hein? Como que aparece todo mundo? Eu não sei se vai. Vamos lá, peraí. Não vai caber todo mundo. Tem que fazer 2 fotos. Tira 2 fotos aí, vai. Dá um oi aí, gente. Que é o número 1, ó. Alguém tirou aí? Mais uma, vai. A outra... eu nem tô nessa. Eu nem sei em qual que eu tô. Bom, tá ótimo, gente. Gente, acho que é isso, né? Foi muito bacana. Queria agradecer a todos, principalmente o Dr. Luiz e o Dr. Rafael, por estarem um pouquinho à frente aí, né? Nesse bate-papo. E agradecer a todos vocês aí que ficaram nessa 1h30, passou rápido aí, né? Parece que tinha tanta coisa para a gente falar ainda,
mas a gente podia pensar, então, fazer uma forma um pouco mais enxuta e menos assunto e fazer mais vezes, né? Então, agradeço a todos, muito obrigado em nome do Grupo GPF aí, espero que a gente possa ter somado um pouquinho e melhorar essa padronização e esclarecido essas dúvidas aí, esses processos. E muito importante, gente, cada um sabe o que está sendo feito na sua unidade ou o que não está sendo na sua unidade. Se você vê que você não tem todos os documentos desse envelope, né? Se você vê que você não tem o controle de fresa, vê que não tem o controle de perda de implante, vamos atrás, né? Porque vocês que são os cirurgiões, né? Vocês que estão à frente aí dessa parte cirúrgica, então vamos atrás para organizar isso aí e deixar tudo dentro do padrão. Beleza? Olha, qualquer coisa também a gente está aí. E vamos utilizar aquele grupo também, trocar ideia naquele grupo, mandar caso que está com dúvida. Às vezes a gente fala muito em box, recebo raio-x, coisa que eu nem entendo muito, mas recebo raio-x, eu mando para outro perguntando. Vamos tentar falar naquele grupo lá, que eu acho que é muito importante, né? A gente trocar essa ideia, acho que é conhecimento para todo mundo. Ô, Bruxo. Oi. É o Renato que está falando. Ô, Renato. É só uma sugestão. É questão de válida essa experiência, eu acho bacana, poderia ter mais vezes, mas só que seria interessante alguém fazer tipo uma ata, tipo um resuminho para mandar para a gente depois, entendeu? Contando todas as informações para que fica esclarecido isso aí. Então, eu já aceito a sua dica aí, a gente gravou, então a gente já vai assistir de novo, anotando para a gente ter um protocolo, um padrãozinho, e daí a gente a gente que eu falo é esse cara aqui, ó. Ele ali, ó. Ele já vai fazer esse padrãozinho aí para a gente poder mandar isso aí no grupo e ter isso aí impresso ali na primeira gaveta ali do RPA, do repouso. Fechou? A consulta aqui que eu filmei, eu estou tentando mandar no WhatsApp ainda. Eu vou tentar compartilhar no Drive com alguém aí do GPF, que daí às vezes fica mais fácil deles divulgarem aí. Beleza. Show de bola. Beleza? Acho que é isso, né, gente? Mais alguém? Então, acho que é isso. Ó. Parabéns, obrigado a todos. Boa noite, bom descanso. Vamos colocar em prática esse alinhamento aí que a gente teve. Tá? Valeu, galera. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Obrigado. Oi. Valeu. Eu acho que tem que, para gravar, né? É só mudar, colocar aqui.